Ô gente, paz do Senhor, passando aqui mais uma vez para compartilhar com você mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Lembrando que se você que vai ver esse vídeo, compartilhe, curta, comente, deixe aí nos comentários a próxima palavra que você quer ouvir. Estaremos aqui ministrando mais uma palavra para a sua vida. Bem verdade que está um pouco ausente devido ao trabalho, correria, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória e estamos aqui para compartilhar mais uma parte da palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Encontra-se no Antigo Testamento. Eu quero compartilhar essa palavra que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Amém? Essa história bíblica que muito nos enche os olhos pela a riqueza de detalhes que há dentro desse texto, ele mexe comigo porque a Bíblia começa primeiro dando a ênfase, primeiro dando os pontos positivos desse homem chamado Naamã. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito de Naamã. Quando a gente ouve acerca da vida ou do nome Naamã, logo a gente linka o nome de Naamã a Naamã, o leproso, né? A gente escuta sobre Naamã. Quem é Naamã? Naamã, o leproso. Mas se a gente for atentar aos detalhes desse primeiro versículo, que eu não vou ter tempo de falar sobre todo o capítulo, a gente percebe que Naamã, ele não só tem uma lepra. Naamã também tem seus pontos positivos. Naamã também carrega sobre a sua vida muitas honrarias, muitas coisas boas. Se você percebeu, o texto começa primeiro dando ênfase ao seu nome, que ele é comandante do exército do rei da Síria, grande homem, diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele, o Senhor, e aqui está com S maiúsculo, dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra. Então a primeira coisa que a gente entende, que Naamã, antes dele ser leproso, ele é um grande homem diante do seu Senhor. Então Naamã, por mais que ele seja leproso, ele é obediente. Ele é alguém que é grande diante do seu Senhor. Segundo, ele tem muito conceito. Ninguém ganha conceito do dia para a noite. Ninguém tem um nome de conceito, de fama, do dia para a noite. Naamã é alguém que tem muito conceito. Terceiro, Deus deu a ele vitória. O texto diz, porque por ele o Senhor dera vitória. E ele é herói de guerra. O erro é a gente conhecer as pessoas só pelos lados negativos dela. Nós temos um erro que conhecer as pessoas só por aquilo que elas fizeram de errado, ou por aquilo que elas fizeram no passado, ou por os seus pontos negativos. Deus não nos olha pelos nossos pontos negativos, até porque se Deus fosse olhar só por aquilo que a gente carrega de errado, Deus nem olharia para nós. Ele olha para nós com esperança, com amor, com misericórdia, com graça. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, olha o erro, superabundou a graça de Deus. Então, Naamã, ele não é só leproso, ele também carrega sobre si
alguns pontos positivos. Primeiro, ele é obediente porque ele é homem de grande valor diante do seu Senhor, de muito conceito, ganhou nome, tem história. Ele é herói de guerra. Então, antes da gente criar um ponto negativo de alguém, a gente tem que olhar para a história. Antes da gente olhar para os pontos negativos de alguém, a gente tem que olhar para dentro da história. E a gente tem essa mania, esse erro de olhar para alguém, não, mas ele foi isso, mas ela foi aquilo, não, mas ela errou nisso, não, mas ele errou naquilo, e esquece da história. Glória a Deus. Às vezes a gente critica tanto Saul que não olha para as dádivas. Nós não olhamos para aquilo que Deus fez através de Saul. Aleluia. Quando a gente olha a história de Saul, é claro, Deus rejeitou Saul. Saul errou, pecou contra o Senhor, mas a gente tem que entender que Deus o levantou. Deus ungiu a príncipe de Israel. E o próprio Davi disse que não poderia tocar em Saul, porque ele era ungido do Senhor. Então, a gente tem a mania de sempre criticar, falar mal, porque tem uma lepra, porque é leproso. Mas o Senhor, quando vai falar sobre Naamã, ele coloca primeiro as dádivas, primeiro os pontos positivos de Naamã, para no último dizer, ele é leproso. Glória a Deus. E é essa palavra que eu queria deixar para o seu coração. Antes das pessoas te rotularem com seus pontos negativos, saiba, você tem história. Antes das pessoas te rotularem por aquilo que você fez, saiba, existe uma história através de você. Quando Davi chega para guerrear contra o gigante, Saul não sabia, mas ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, já tinha cuidado das ovelhas do seu pai. Então, Davi tem uma história. Todos nós temos uma história por trás de tudo aquilo que a gente vive. Então, creia que independente do nível de rótulo que colocaram sobre você, você tem uma história na mão e Deus certamente mudará a sua vida completamente. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra e saiba, Deus tem uma promessa contigo e essa promessa é uma promessa de glória. Deus te abençoe.